Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Esta foi a quinta mensagem dada durante o tour de Cryon à Índia e ao Nepal em setembro e outubro de 2017. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Nós ainda estamos na Índia. E esta é uma extensão do ensinamento da última canalização. Esta é uma informação profunda, mas ela vem em quebra-cabeças, que vocês verão. Em primeiro lugar, estamos em um parque. Mais do que isso, é uma bela área, uma área antiga, que foi reservada para o cálculo do horóscopo, para a cultura que é a Índia. O estudo da astrologia é importante para essa cultura. Seus sistemas são únicos, e é interessante aqui ver os próprios instrumentos que eles usaram para calcular aquilo que é a energia de uma criança que nasce. Meus queridos, eu quero falar não sobre isto, mas ao invés disso eu gostaria de falar sobre algo mais que acontece quando a criança nasce. Houve muitos que fizeram a pergunta: diga-me sobre o Deus interior. A própria saudação nesta terra, que é o Namastê, tem muitas seções de compreensão, mas o básico é a saudação. O Deus em mim saúda o Deus em você. Agora, não se teria esse tipo de saudação a menos que houvesse uma compreensão plena de que dentro do ser humano há algo que é divino. Em outras partes do mundo, em outros sistemas, isso não chega nem perto de ser a verdade para eles. Não há Deus interior, não há nenhuma divindade em um ser humano. Mas aqui há, pois novamente nós dizemos a você que a informação da fonte, da região, era exatamente esta: que dentro de você vive algo que é parte do Criador do Universo. E nesta era moderna, onde a mudança ocorreu, há aqueles que estão começando a despertar para este mesmo fato. Por várias vezes a pergunta tem sido: como eu encontro o Deus interior? Alguns até mesmo chamaram de a semente estelar, já que há um reconhecimento em tantas culturas de que vocês vieram das estrelas. Nós identificamos isso muitas vezes como vindo daquilo que é pleiadiano. Mas, meus queridos, como quer que vocês queiram chamá-lo, há a divindade do Criador em você. Não de alguma outra alma, não de um profeta, mas a essência da criação. Deus está dentro. Então, qual é o próximo passo? Há tantos que dirão: eu gostaria de encontrá-la. Eu quero me conectar, combinar com ela. Eu gostaria de reunir com o Deus que está ao meu redor, o Deus que me criou. Pois quando eu os coloco juntos, assim é dito, eu terei a explosão da iluminação. E isso é acurado e verdadeiro. É isso que nós temos ensinado desde o momento que eu visitei meu parceiro na cadeira pela primeira vez. No entanto, estamos em uma terra onde esta pergunta em particular é algo que você pode responder de forma muito mais fácil do que no Ocidente. E eu mostrarei a vocês,
através de metáforas. Como fazê-lo? Este é apenas um exemplo, mas eu prepararei o palco para que vocês possam compreender melhor aquilo que vocês encontram. Meus queridos, esta é a busca na dualidade. Vocês nascem com livre-arbítrio e este Deus interior não é óbvio. Ele se esconde. Nós demos a vocês a metáfora antes de esconder um prêmio para uma criança. O prêmio, neste caso em particular, nesta metáfora, é aquilo que é a verdade dourada do Espírito. E se você fosse procurar encontrar isto, esta seria uma combinação do seu corpo interior conectando-se com o Deus que é universal. Nesta região, meus queridos, esta verdade está em toda parte. É a essência de toda a história antiga da região. É a essência para os sistemas de crença que vieram desta região. Sistemas antigos, milhares de anos de idade. Eles imediatamente viram voltar-se para dentro, não para fora, para encontrar o Deus dentro. Não voltar-se para um profeta, não voltar-se para outro Deus. Além disto, eles viram que muitos estavam voltando-se para outros deuses e outros sistemas. E então o que eles disseram foi: uma árvore com muitos galhos, todos são bem-vindos. Meus queridos, esta é a unidade que é auto-evidente quando vocês estudam nesta terra. Este prêmio que se esconde para a criança, vamos continuar aquela metáfora. Então aqui estão crianças procurando pelo prêmio. E eu usei esta metáfora por um motivo, e agora vocês saberão por quê. Quando uma criança encontra o prêmio que está escondido, talvez atrás de uma árvore, e talvez em um jogo que vocês jogariam, o prêmio é óbvio, e a criança o pega, trabalha com ele imediatamente, talvez seja um brinquedo, talvez seja mais do que isso. Tudo isto eu quero que vocês observem, pois a criança é inocente. A criança não construiu um intelecto, uma crença ainda. A criança está aberta para qualquer coisa. E, portanto, a criança encontra o prêmio e imediatamente há uma explosão de alegria conforme o prêmio é descoberto e a criança o segura em suas mãos e diz: olha, eu encontrei. E a criança sabe o que é. Mas, meus queridos, o adulto não sabe. Você poderia olhar para o prêmio. Você poderia vê-lo. Você pode se perguntar se você o encontrou sem nunca saber. E o motivo é porque as caixas das crenças intelectuais e as expectativas estão firmemente coladas, colocadas no lugar, através de anos de experiência, de aqueles que ensinaram a vocês certas coisas, como onde ele poderia estar, o que fazer com ele, ou como não encontrá-lo. Portanto, o adulto tem momentos difíceis com a localização dele. Eu tenho uma outra metáfora. Imagine por um momento que o intelecto do adulto é como uma tocha, um flash de luz. E você está procurando por toda parte, por este pedaço de Deus. Você poderia dizer que você está procurando pela luz, mas o seu intelecto é linear. E ele tem sua própria luz. Aqui está a premissa. Você não pode encontrar uma luz usando uma luz, pois ela irá cobri-la. Então logo você brilha sua luz intelectual sobre a verdade, ela desaparece em sua luz intelectual. Eu direi a vocês, meus queridos, que o primeiro e mais básico segredo para encontrar a semente estelar, ou aquilo que é o seu eu superior, ou qualquer coisa que você queira usar em termos de linguagem, que descreva o Deus interior.
Aqui está o que é. Desligue a sua luz intelectual. Examine agora, por um momento, o que foi ensinado a você e dissolva-o no nada. Pois é isto que cobre a verdade. É sempre assim. Agora eu adiciono isso. Nós estamos em um lugar que é conhecido pela história da descoberta do voltar-se para dentro, dentro de si mesmo. E o que eles fazem aqui, e que é mais profundo, meus queridos, aqueles que meditam no planeta estão aqui. Nesta região, é aqui que a meditação começou, se desenvolveu, amadureceu, prosperou e funcionou. Meditação. Não se confunda com algo que você aprendeu. Meditação é desconectar-se do ser. Você precisa se tornar quântico e não linear. E para poder fazer isso no passado, demorava horas para alcançar um lugar onde você pudesse se desconectar da sua linearidade. Hoje vocês podem fazer isso instantaneamente, se vocês quiserem. Se você puder dissolver o que foi dito a você, desligar o intelecto, ir para dentro e estar consigo mesmo. Ficar em silêncio e deixe estas coisas começarem a vir para você, sem você procurar por elas. Pois, meus queridos, o Deus interior sempre esteve disponível para cada simples ser humano neste planeta. Aqui pode acontecer mais rápido, pois os processos são conhecidos. Esta é a mensagem. E sempre foi. Sempre foi a mensagem de Cryon. A paz interior eventualmente criará a paz exterior. Mas precisa começar individualmente, com o ser humano, não o intelecto e não a linearidade. Chegando em um lugar de completo desapego, onde você pode deixar aquilo que é quântico em si mesmo, preencher a própria essência da sua mente, do seu ser. E quando você fizer isso, você começará a sentir coisas. Talvez lágrimas escorrerão por sua face em reconhecimento do maior amor que jamais esteve e estará lá, a partir da fonte criativa. E a sua alma começará a ser ativada com a verdade e a beleza da unidade de quem você é. Há muito aqui para descobrir, não é? Vocês vieram para o lugar certo, meus queridos. Pois a terra está cheia com isso, em qualquer lugar que vocês olhem. A pureza dela cabe a você. Mas esta é a mensagem do dia. E assim é. Esta é uma mensagem em áudio de Cryon, Paul Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Esta foi a 6ª mensagem dada durante o tour de Cryon à Índia e ao Nepal em setembro e outubro de 2017. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Novamente, estamos em um lugar público. E a canalização de hoje será sobre algo com a qual essa terra está muito familiarizada. Mas, meus queridos, eu estou principalmente falando para aqueles que não estão neste país. Então eu quero rever algo, como eu sempre faço nessas canalizações, para tornar ainda mais claro o que está acontecendo aqui, o que aconteceu aqui, e então adicionar um pouco nessa informação. É um lugar precioso, onde a verdade e a informação central é intuitiva.
E nós falamos sobre a região, não sobre o país. E é importante que você compreenda que a região é um pouco maior do que você esperaria. Partes da Índia, Tibete, Nepal e China, todos estão incluídos nisto. Se você der uma olhada em alguns dos sistemas de crenças centrais que começaram aqui, na civilização na qual vocês estão vivendo agora, foi a origem de toda a ideia de conectar-se com a fonte individualmente, um por um, pessoalmente. E esta é uma revisão, porque nós demos a vocês esta informação anteriormente. Eu quero reiterar, repetir, que esta não é uma rede, não pertence a Gaia. Esta é a semente, a verdade dourada que foi colocada nesta região, de forma que pudesse espalhar a partir daqui, ser encontrada se quisesse encontrá-la. E novamente eu direi, a diferença é marcante. Aqueles que despertaram nesta área imediatamente foram para o interior. Aqueles que despertam em outras áreas precisam seguir profetas e outras coisas que levariam as mesmas verdades centrais, mas de uma forma mais difícil. Há mais empoderamento aqui para o indivíduo, pois eles estão em uma terra que tem este atributo. A metáfora que nós demos foi o globo dourado. Uma maravilhosa semente de verdade dourada que ressoa tão bem e de forma tão compassiva nessa área. Fala sobre compaixão, gentileza e alegria. E estes são os atributos, novamente, que nós pediremos que vocês procurem nos lugares mais santos deste lugar sagrado. Em um lugar que é reconhecido por sua sabedoria, pelos gurus, por homens sábios. Procurem a alegria, pois esta é a verdade de quem está realmente conectado ou não. E é sobre isso que nós queremos falar ainda mais agora. A conectividade é a unidade que nós descrevemos que um indivíduo pode ter. E há muitos tipos de unidade. E eu gostaria de descrever um pouco mais sobre isto. Você pode imaginar, não é? Quantos tipos de meditações há nestes lugares. Nós estamos agora na cidade mais sagrada na Índia, para os hindus, o lugar mais santo. Então você pode pensar consigo mesmo que na Índia, este seria um dos lugares mais profundos para a meditação. Aqui. Isso não é exatamente assim. Nós falaremos sobre isto em um outro momento. Mas eu gostaria de falar sobre meditação. Quantos tipos de meditação você acha que há? E o que isso significa? Há coisas com relação a ela, talvez, que sejam mais complexas do que você imagina? Então eu gostaria de apenas de contar um pouco a você. A primeira coisa que eu quero dizer não é uma crítica. É simplesmente um fato. Que o mundo ocidental medita de forma completamente diferente do que aqueles que descobriram a fonte. Há poucos, na verdade, especialmente no início, houve poucos na Índia que dariam a você algo que vocês chamam de uma meditação guiada. Uma meditação guiada no mundo ocidental é um lugar onde você se senta, medita, mas há alguém falando durante o tempo todo, dizendo a você sobre o que meditar. Pense sobre isso. É quase como
se fosse contra-intuitivo com relação ao verdadeiro processo de meditação, que é você, com você, desenvolvendo as ideias de meditação por si mesmo, com sua consciência, em silêncio completo e puro. É uma grande diferença, não é? E, portanto, a meditação guiada é desenhada para trazer alguém para um lugar onde ele pode, então, aprender a começar a fazer algo que é intuitivo aqui desde o início. Vamos falar sobre meditação aqui. Meus queridos, toda ela é apropriada. E há tanto disso para se discutir. Mas deixe-me dar-lhe apenas 4 tipos básicos. Eu nem mesmo os chamarei de tipos. Eu apenas direi atitudes ou atributos do todo. O primeiro não é uma meditação interior, de forma alguma. É uma meditação desenvolvida a partir do seu próprio poder, como um meditador, conectado com a fonte, para outros. Seria uma meditação para o planeta, uma meditação para a área, uma meditação para os doentes, uma meditação para a paz. E então vocês, coletivamente, atribuem aquilo que vocês estão fazendo para o grupo. Às vezes é individual. Esta é a número 1. Eu quero dizer algo sobre este tipo de meditação. E é isto. Funciona. Desde sempre. Quase em cada simples sistema de crença. Vocês ouviram o termo, quando 2 ou mais estão reunidos, há um aumento no poder, se quiserem usar essa palavra, da meditação dos sujeitos, pois os indivíduos juntos criam uma confluência de energia que vai diretamente para Gaia, diretamente para as redes, que fazem sentido para os seres humanos. Quando bastante pessoas oram pela paz na Terra, vocês têm paz na Terra. É uma influência. Realmente empurra a energia por aí de uma forma muito especial, gentil e benevolente. Eu gostaria que vocês soubessem disso. Alguns sabem disso e alguns questionaram isso. Onde quer que vocês estejam no planeta, quando vocês estão com outros, vocês podem fazer essas coisas. Esta é a número 1. Mas a 2, a 3 e a 4 são tipos completamente pessoais de meditação. E eu gostaria de discutir cada uma delas muito brevemente. Número 2 é meditação para a paz interior. Estes seriam aqueles que estão com ansiedade e estão meditando para si mesmos, de forma apropriada, de forma que possam não fazer parte do mundo ao redor deles, mas do mundo que está dentro deles. E dentro de vocês está aquele pedaço de ouro, o eu superior, a conexão com Deus. E naquilo vocês querem encontrar a peça que irá além de qualquer coisa que seja ansiedade. Esta é uma pessoa que acredita que pode mudar a si mesma, especialmente na área da ansiedade, do medo, da preocupação. Então, a maior parte do tempo, quando eles meditam, será para que eles possam encontrar um lugar de paz para ele mesmo e pensar sobre as coisas que seriam o oposto das coisas que estão experimentando, as afirmações para a alma, as coisas que os tornam quem eles são, e sair disto como um indivíduo pacífico. Este é o número 2. Número 3 é um outro voltar-se para dentro. Isto é quando vocês começam a trabalhar com sua própria estrutura celular. Não necessariamente apenas
para a paz sobre a ansiedade e o medo, mas uma recalibração completa e total da estrutura celular. Nisto, vocês oram para si mesmos, para a cura do seu corpo, para que os processos corporais sejam apropriados, limpos e puros. Você poderia até mesmo ver dentro de si mesmo a limpeza do seu próprio Akash, a limpeza talvez de energia kármica que nós dissemos, está agora sob seu controle. É uma meditação interior que pode até mesmo mudar a física do seu corpo. Nós já dissemos antes que vocês podem tocar as partes multidimensionais da sua própria alma, da sua própria estrutura, portanto mudando a física ao seu redor, para que seja diferente do que é de todos os outros. Não elaborar demais, mas entrar para dentro, uma meditação muito específica, onde as próprias células são um. Então, até agora, nós falamos sobre a meditação para a unidade da humanidade. O segundo tipo de meditação é a unidade para a paz interior. O terceiro tipo é a unidade para a estrutura celular, e eu direi algo que é confuso para vocês. Em tudo isso que eu discuti, vocês literalmente tocaram a parte do Criador que é dourada dentro de você já. Você já conectou a sua parte com aquilo que está na Terra aqui? E a resposta: não necessariamente. Nós dissemos, há algum tempo atrás, que vocês poderiam ter paz dentro da sua própria alma e nunca estarem conectados com a fonte. Isso sempre foi algo que vocês podem fazer por vocês. Você poderia até mesmo ter alguém dobrando uma colher e a física mudando ao redor deles, e essa pessoa não estaria conectada à fonte. Este é o poder que vocês têm. Esse é o poder do ser humano. Vocês podem meditar para coisas específicas e alcançá-las. E, no entanto, você não teria aquela explosão de iluminação que conecta você, aquela parte superior de você, com o que está aqui nesta Terra. Então, este é o quarto tipo. É a explosão. É uma meditação que é completa e totalmente desenhada por você, para conectar aquela parte de Deus dentro de você com a energia criativa que reside nesta parte da Terra. Agora deixe-me dizer-lhes algo. Esta é difícil, mas eu direi algo mais. Se você está realizando ela, mesmo que um pouco, ela também cobre a número 1, 2 e a 3. Estão todas juntas. E aquilo que a torna difícil é que pela primeira vez você está lidando com a unidade pura e não linear. E se torna uma unidade com a fonte criativa, que não é linear, que é multidimensional. É a busca pela semente do Criador em você e a conexão com ela. E quando você encontra isto, meus queridos, é aí que a alegria começa, porque todos os outros tipos de meditações são automaticamente parte da número 4. Esta é a maior de todas, a mais difícil. É aquela que vocês querem sentar aos pés de alguém que a realizou e ouvir a ele, pois ele ou ela terá informação, sabedoria, alegria, benevolência que você pode sentir vindo dele ou dela como um mestre professor. E eles estão nesta terra. Na última canalização nós dissemos que aquele que nós demos a dica antes, que há formas de encontrar a conexão entre você e aquilo que é o Criador. E uma delas é estar com alguém que a descobriu. Porque eles então realçarão
aquilo que você está procurando. Novamente eu digo, o segredo não é se tornar intelectual. É praticar apagar todas as pretensões de tudo que você já aprendeu, de qualquer um a respeito de como isso deveria funcionar, pois é muito mais grandioso do que qualquer um sabe. Procure a alegria. Procure a benevolência. E é aí que você saberá que você está próximo de encontrar algo que não é tão evasivo assim, especialmente aqui, neste lugar. E este é o ensinamento para o dia, vindo até você, deste restaurante. E assim é.